Tá? A gente tem uma das teorias aqui que mais funciona no mercado, tem a teoria de Wyckoff. Exatamente como assim? Vou apresentar para vocês aqui, basicamente, esse livro que eu mandei, é muito importante. Assim, claro, se você quer ter consistência no mercado financeiro, ganhar dinheiro de verdade, hoje em dia eu só consegui ter essa consistência, chegar nesses resultados positivos, né? Porque, claro, eu estudei bastante algumas metodologias, eu tenho uma metodologia válida aqui para a gente, que é a metodologia de Wyckoff. A gente vai estar falando um pouco do Wyckoff, quem é essa pessoa, né? Uma pessoa de grande relevância no mercado financeiro mundial, principalmente na análise técnica. Então, assim, a gente vai passar uma questão bem técnica aqui, introdutória. É claro que vocês vão querer saber do operacional, eu vou resumir tudo isso daqui para vocês. Eu sei que muita gente não tem tempo para ler, ou às vezes vai achar chato isso, só que, assim, não tem como a gente aprender o mercado financeiro de verdade sem puxar essas teorias aqui. Grandes traders do mercado, grandes nomes aí, trabalham com essas teorias. Então, a metodologia de Wyckoff em profundidade para negociar nos mercados financeiros. Quem foi, né? Quem foi aqui o Wyckoff, né? Ele foi um precursor, né? Aqui nós temos o prefácio do livro, explica basicamente como funciona os mercados financeiros, tá? Análise técnica. Quem foi Richard Wyckoff? Ele foi o precursor do mundo dos investimentos, né? Ele começou como corretor de ações e aos 25 anos já possuía a própria corretora. Então, ele é uma referência no mercado financeiro e ele opera, assim, ele é da década passada, tá? Ele é uma referência em Wall Street. Boa. É o seguinte, e ele sentiu que ele tem 40 anos de experiência no mercado financeiro, né? E essas regras foram incorporadas no curso dele, né, em 1931, para você ter ideia como o mercado financeiro ele não muda. Então, ele escreveu esse livro em 1931 e vale até hoje, tá? Como os mercados se movem, basicamente, a primeira parte do livro, e ele explica como que o mercado se move exatamente desde o início ali. A gente tem um prefácio, ondas, como o mercado se move, ondas, ciclos de preço, tendência, avaliação de tendência, faixa de negociação, tudo que eu utilizo ali em live, eu aprendi aqui com o Wyckoff. Claro que eu preciso estudar mais, porque a gente está sempre esquecendo, então a gente precisa estar sempre se aperfeiçoando, tá bom? Então aqui ele mostra as leis da oferta e demanda, porque o preço sobe, porque o preço desce. Isso é muito importante a gente saber porque o preço está subindo e porque o preço está caindo, tá bom? É, exatamente. Elliott veio, ele foi antes do Elliott, tá? Ele fala sobre reacumulação, processo de distribuição, tendência de alta, né? Confirmação de tendência, por que você deve entrar comprando, por que você deve entrar vendendo. Basicamente aqui, a gente tem aqui a primeira tendência, a primeira lei de Wyckoff, como os mercados se movem, né? Então, os mercados, hoje, eles se movem em ondas, é exatamente isso. Então, o Wyckoff foi o primeiro a entender, né? Um dos primeiros que projetou isso, que escreveu o mercado, como que ele se movimenta. O preço ele não vai subir de uma vez, ele não vai descer de uma vez, ele se movimenta em ondas, e aqui que eu acho que é a grande dificuldade de, assim, 99% dos traders, os traders eles não sabem que onda vão entrar, e se você analisar lá no gráfico, às vezes o pessoal fala que eu sou muito assertivo, eu conheço trader que é muito mais, isso daqui, essas ondas que acontecem no mercado diariamente, muitas dessas ondas são catalogadas, e vocês vão encontrar muitas dessas ondas no livro. Exatamente. Olha que loucura você achar que aquele movimento ali, no início eu também achava que aquilo ali era algo aleatório, mas não, muito do que acontece ali está catalogado no livro, muita coisa se move em padrões. Então o preço, ele nunca vai se mover em uma linha reta, ele vai fazer um padrão de uma onda. À primeira vista, vão aparecer movimentos aleatórios, mas não é por acaso. O preço é alterado para cima e para baixo pelas flutuações de preço. E isso daqui é o Wyckoff que está falando. Então, a onda tem uma natureza fractal, elas se interrelacionam. O mercado ele se movimenta em fractais. Ondas de baixo grau, que são partes de uma onda de um grau intermediário, por sua vez, fazem parte de um grau superior. Então, se você analisar até pelo tempo gráfico, por exemplo, se a gente vir na corretora, dando um exemplo, se a gente abrir a corretora agora, para a gente poder entender isso, aqui dentro, né, eu estou na conta do Copy Trade, se você analisar aqui dentro da corretora, eu vou abrir minha outra conta da corretora, eu estou em outra conta aqui no Copy Trade, mas eu vou estar mostrando para vocês um pouco mais desse exemplo, claro, tá?
Vou estar abrindo aqui a minha conta de operações para a gente estar desenhando isso daqui, tá? De forma bem clara. Eu vou abrir aqui a minha conta principal, tá? Essa conta aqui, né? Boa. O que acontece? Eu vou limpar tudo isso aqui do gráfico, tá? Eu vou limpar os indicadores, eu vou limpar os desenhos, só para a gente poder entender um pouco mais. Deixa eu limpar aqui os desenhos aqui e os indicadores. Por exemplo, aqui nós temos o gráfico de 1 minuto, correto? Nós temos o gráfico de 1 minuto e nós temos o gráfico aqui também de 5 minutos. Então, olha aqui, que aqui cada movimento, né, cada tempo gráfico forma um movimento diferente. Olha aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico de um dia. Eu consigo puxar a tendência do mercado em um dia. Olha aqui o gráfico de um dia, como o mercado se comporta. Olha o gráfico de 30 minutos. A gente consegue lá no gráfico puxar 30 minutos também. Olha aqui, vai ter uma venda no 30 minutos. Agora, se eu analisar aqui em 1 minuto, o mercado está dando compra. Então, são vários movimentos dentro de um fractal, correto? Aqui não ficou a melhor região, né? Olha aqui. Então, assim, de grande modo, o que significa isso? Todo mundo vai ter uma interpretação diferente para o gráfico, né? Todo mundo vai ter uma tendência de alta e de baixa, vai ter um comportamento, vai ter um olhar diferente. É por isso que o preço sempre oscila, porque enquanto você está comprando, tem outra pessoa que acredita que o preço vai cair, né? O mercado, ele tem um termômetro, né? Até o Wyckoff fala isso, é um termômetro de comportamento humano, né? As pessoas que determinam se o mercado vai subir ou vai cair, com base em euforia, com base em medo, com base em ganância. Então, tudo isso daí é um mix de sentimentos. Aí dentro do mercado financeiro, o que tem no mercado financeiro? A gente encontra grandes instituições, a gente encontra bancos, grandes corporações que realmente fazem o mercado, países que fazem o mercado movimentar. O trader de varejo, basicamente, ele só entrega liquidez para o mercado. Ele não consegue fazer o mercado movimentar. A gente só está ali para surfar essas ondas. O trader nunca vai conseguir fazer o mercado se movimentar, é muito difícil isso acontecer. Então, basicamente, a gente primeiro tem que entender que esse mercado vai se movimentar em ondas e a grande questão em que onda a gente vai entrar para a gente comprar e vender o nosso preço, né? Para a gente conseguir fazer ali aquele trade de 1 minuto e bater o win, né? A gente tem isso definido, vou mostrar para vocês aqui, fala basicamente no livro, porque, por exemplo, tem uma onda que a gente entra bastante no mercado, que eu gosto bastante dela, vamos ver se ela está bem clara, que é a retração de Fibonacci, né? A gente está puxando uma onda aqui muito interessante. Vamos pôr aqui na BNB, a gente está puxando essa pernada aqui, que é essa onda. Então, a gente tem uma pernada aqui da primeira onda, correto? A gente tem uma onda aqui. Você consegue enxergar que a gente está puxando uma onda de alta? Eu não sei se você consegue ver, se a gente analisar aqui no indicador, que eu uso muito o índice de força relativa, para a gente entender um pouco mais como que se comporta. Então, aqui no gráfico de 1 minuto, é o melhor tempo gráfico para a gente poder entender esse movimento de ondas. Então, eu já tenho uma estratégia bem definida para mim poder trabalhar aqui. Já que eu estou na onda de impulsão, o que eu faço? Possivelmente, eu tenho uma outra onda de correção, que é a onda número 2. Isso daqui também está no livro, se você pegar para ler, você vai encontrar. E depois nós vamos ter uma onda de impulsão, que é a onda número 3, isso no mercado em tendência de alta. O que eu faço? Eu tenho uma estratégia para mim entrar dentro dessa onda. Qual que é a estratégia? A estratégia da retração de Fibonacci. Aquela estratégia que a gente pega em live, por isso que a gente acerta tanto em live aqui, porque a gente trabalha com regiões de retração, entre 50%, exatamente, entre 50%, se a gente analisar aqui, entre 50% a 61,8%, de uma tendência de alta, o preço vai tender a subir, ele vai continuar subindo. Olha o que acontece aqui, a retração de 50%. Se a gente analisar aqui o preço, olha onde que o preço foi segurar aqui para buscar uma compra, na retração de 50%. Para quê? Para poder subir mais. Se a gente analisar aqui, você consegue enxergar isso, essa região, como eu poderia ter montado aqui? Vou colocar em verde a posição que eu já posso montar. Uma posição de compra, aqui bem na retração da onda de alta, da segunda perna, e onde que eu posiciono o meu stop? O meu stop estaria logo abaixo das mínimas. Se o preço romper aqui, eu sou estopado logo abaixo, na retração. Então, vou buscar comprar na retração de 50% e uma tendência favorável de alta. É claro que eu vou olhar o indicador, eu tenho outros indicadores, volume de preço, né? Esse gráfico que vocês olham, eu não trabalho só com ele. Eu uso outros indicadores, mas como que eu puxei essa onda? Com base no quê? Isso daqui está no livro, essa onda numa retração de Fibonacci. Se a gente puxar 100% da Fibonacci lá embaixo, 0 a região final do topo, e a gente sempre vai esperar a retração, ou para a gente comprar ou para a gente vender. Essa daqui é uma das melhores estratégias
que a gente utiliza, e por isso eu sou tão assertivo. Eu não teria uma assertividade tão alta se eu não trabalhasse com as retrações de Fibonacci de 50 e 61,8. Eu trabalho só com essas regiões, são as regiões mais fortes. Eu uso algumas outras retrações, mas é 10, 15% do meu tempo. Majoritariamente, eu estou aqui buscando essas retrações que são a de 61 e 50%. E de onde que eu tirei isso? Né? De onde que a gente tira isso? Eu tirei 100% disso daqui, ó, do livro, tá? Então, resumindo, basicamente, o mercado se movimenta em ondas, e uma coisa muito interessante para a gente entender como essas ondas se comportam é o ciclo de preço. É claro, você tem que saber sobre ciclo e sobre estrutura. O que a gente está analisando aqui no gráfico, se você analisar o que está acontecendo aqui agora, eu vou pôr num quadrado, a gente tem uma estrutura de alta. Então, eu tenho uma estrutura de alta, eu já estou aqui com uma estrutura de alta, se a gente puxar no indicador, o que está acontecendo? O preço está movimentando. Ele está movimentando como? Em que tipo? Ele está movimentando em uma tendência de alta. Dentro disso, a gente formula uma estrutura. A estrutura para quê? Para a gente trabalhar dessas regiões, para a gente poder entrar e sair do trade. É claro, a gente sempre quer entrar para bater o win, só que a gente tem que definir o nosso risco, que é o nosso stop loss. O indicador me ajuda bastante, porque, a grosso modo, se a gente analisar aqui, eu não consigo enxergar que o preço está subindo. Muita gente não consegue enxergar se não usar um índice de força relativa. O índice de força relativa não é para saber só se o preço está comprado ou vendido, está sobrecomprado ou sobrevendido. É para a gente poder entender um pouco mais sobre a estrutura. Se você analisar aqui no indicador de índice de força relativa, a estrutura do mercado está para alta, né? Olha como o mercado está pegando topos maiores, topos e fundos ascendentes. Se a gente analisar aqui desde o primeiro movimento, que o mercado está pegando topos maiores, a gente consegue pegar aqui que o mercado rompeu esse topo. Como o mercado rompeu esse topo, que era o topo de trás, esse topo de trás, o mercado puxou a tendência de alta. Olha o topo de trás no indicador, como funciona. Olha aqui como ficou o topo de trás. Então, o mercado rompendo topos, rompendo a estrutura, rompeu essa estrutura, está buscando uma tendência de alta. Quando o mercado puxa uma tendência de alta 100%, ele vai buscar o quê? Uma retração. É o que a gente fez. Eu esperei o quê? Eu esperei o alvo para entrar na retração. Essa é uma das estratégias que eu tenho aqui, que são muito assertivas. E a gente pode ter várias outras estratégias. Quando a gente aprende a trabalhar com as estruturas de mercado, com base no quê? Com base no ciclo de preço. Então, a gente tem aqui vários movimentos, né? A gente pode olhar como que funciona o ciclo de preço de Wyckoff. Nós temos um primeiro movimento de acumulação, onde o preço tende a se acumular nessas regiões. Depois, nós partimos para uma região de tendência de alta. Após a tendência de alta, o mercado ele vai entrar em distribuição para depois vender. E o ciclo vai tender a se repetir. Então, o primeiro ciclo é a acumulação, onde o preço acumula, ele fica andando de lado, igual o trade da manhã que a gente pegou 5-0 no da tarde. O preço ficou brigando entre suporte e resistência dentro dessas regiões. Depois o mercado pegou a tendência de alta. Se a gente analisar que o mercado buscou a tendência de alta aqui, depois que ele buscou a tendência de alta, ele faz uma reacumulação para depois buscar a distribuição. Depois da distribuição, o mercado tende a vender, porque já lucraram muito lá em cima, aí começa o movimento de venda. Tá? É com base nesse ciclo de mercado que eu opero. Se a gente puder analisar aqui, olha o que aconteceu. Nós estamos nesse ciclo de alta. Só que se a gente olhar para trás, onde foi a nossa acumulação de preço para pegar o movimento de alta? Olha aqui o movimento de acumulação no gráfico. Esse movimento aqui foi de acumulação. Está vendo que o preço está andando de lado nessa região? Olha aqui o movimento de acumulação. O mercado acumulou nessa região. Ele acumulou nessa região. Vou tirar a estrelinha aqui do gráfico primeiro. O mercado fez essa acumulação para quê? Ele acumulou nessa região, tá? Buscou a tendência de alta logo acima no topo, né? Se eu puder desenhar para vocês aqui, ó. Saímos dessa região de acumulação, o mercado buscou a tendência de alta. Olha a tendência de alta, fez o pullback, buscou a tendência de alta. O que vai acontecer agora? O mercado vai querer fazer uma distribuição lá no topo, vai distribuir o preço. Para quê? Para poder vender. Então, possivelmente, esse próximo movimento aqui já é distribuição. Para o preço poder fazer o quê? O preço poder cair mais. Então, aqui nós estamos na distribuição, vou colocar aqui de verde, por exemplo. Tá? Vou colocar a distribuição de verde. Nós viemos de uma região, vou tirar essa Fibonacci. Então, pegamos a distribuição, tendência de alta, o mercado puxou a tendência de alta. O que seria o próximo movimento que eu ia mirar aqui? Eu ia mirar na venda, a venda forte. Mas não é uma venda qualquer, seria uma venda forte, de entrada tipo, muito forte, para 5, 10 minutos, né? Eu não entrar nem no tempo gráfico de 1 minuto, não. Eu ia pegar uma venda mais forte. Se a gente olhar aqui, basicamente, essa estrutura aqui está igualzinho no livro lá. Ó. Olha aqui, ó. Essa primeira estrutura.
Olha a primeira estrutura, que é uma acumulação de preço. Depois o mercado vem rompendo os fundos, rompe os fundos, segura no fundo, vai, busca liquidez no topo, voltou, buscou a tendência de alta e acumulou aqui em cima. Olha aqui. Como que está aqui no livro, ó. Olha, é porque às vezes você vai abrir, você vai entender depois que eu estou falando. Ó. Olha aqui a distribuição lá em cima para depois vender o preço, né? Então, como nós vimos, o deslocamento de preço ele é fundamental para formar essas ondas. O preço precisa estar movimentando. Então, a gente precisa ter um deslocamento. Durante a fase de acumulação, essa fase aqui, o que acontece durante essa fase de acumulação, onde o preço está acumulado aqui? Os operadores, eles compram todo o estoque que está disponível de venda no mercado, né? Eles vão comprando aos poucos, eles não compram de uma vez para o preço poder subir, não. Eles vão comprando aos poucos, já que não há oferta flutuante de venda, né? Então, ou seja, os compradores estão acumulando o preço aqui, eles estão comprando, exemplo, BNB, eles estão comprando lote de BNB barato, vão comprar um lote de BNB, só que aqui são os tubarões institucionais, eles não compram de uma vez para o preço poder subir, eles mascaram. Para quê? Para o trader varejo entrar depois. O trader varejo entra na onde? O trader de varejo, ele vai entrar aqui, ó, na tendência de alta, onde que a gente entra. É claro, nós somos a sardinha, nós temos que trabalhar puxando o movimento. Então, nós temos aqui esse movimento de alta. Por quê? Porque veio de uma acumulação, quando o preço está acumulando, tem mais demanda, a demanda do mercado está alta, eles compraram toda a oferta, o mercado começa a subir. O mercado sobe em tendências de alta, nesses movimentos, correto? Foi o que aconteceu aqui, ó. Eu vou só mandar uma mensagem no grupo lá, tá? Avisando da live aqui, 30 minutos para a live, para a gente começar. Daqui a pouco é a live, e daqui a pouco a gente vai ver isso ao vivo, tá? Às vezes, assim, você não entende um pouco disso, mas só para resumir dessa parte que, às vezes, é muito chata, né? O que eu quero resumir? Tudo que a gente faz no mercado tem um nexo, tem um fundamento por trás, e se você quer avançar no mercado financeiro, realmente quer entender o que acontece ali dentro, se você estudar essa teoria de Wyckoff, você vai clarear bastante aí. Eu diria que você consegue virar a sua chave. Se você estiver ficando muito negativo, você consegue entender porque você está tomando stop loss em regiões erradas, né? Em geral, o resumo do livro, a gente trabalha muito com ciclo de preço, tá? Vocês vão olhar isso depois. Depois a gente trabalha muito com a tendência. Então a gente tem um ciclo do preço, depois as tendências. O que seria uma tendência de mercado? Tendência, nós temos 3 movimentos do mercado: tendência de alta, tendência de baixa e consolidação de preço, tá? Aqui, se a gente analisar no mercado, a gente consegue puxar todas essas tendências aqui agora. Aqui, por exemplo, nós pegamos uma tendência de alta antes do preço fazer uma acumulação aqui, tá? Dentro dessa tendência de alta, eu posso desenhar aqui essa tendência para vocês. A gente trabalha com essa região. Olha o canal de tendência de alta como que fica, tá? A gente pode ter outras figuras geométricas, mas em geral eu vou desenhar um canal. Essa daqui não tá bonita, essa tendência não tá bonita para me desenhar, mas olha essa acumulação como ficou bonita. Aqui tem uma acumulação. Olha o preço acumulado. Quando o preço está acumulado, o que o preço vai buscar? Você vai buscar comprar na região de baixo, você vai buscar comprar no suporte aqui embaixo e vender na resistência aqui em cima, quando o mercado está acumulado. Foi o trade que a gente fez mais cedo e deu certo, né? Que deu 5-0. Essas regiões, aqui é que o preço briga nessas regiões de acumulação. O preço briga aqui, ó. Ele faz isso daqui, ó. Tá fazendo isso daqui, ó. Tá vendo que o preço faz isso daqui? Vai fazer isso direto. Até fazer uma explosão, ou vai explodir para cima ou para baixo. Normalmente vem acumulação, vai explodir para cima. Ele explode para cima para buscar uma tendência de alta. E vamos ver se tem uma tendência de alta bonita aqui, para a gente poder tá trabalhando no canal, né? Vamos pegar um canal de alta mais bonito? Talvez a gente até aumente o time range, para a gente conseguir pegar um canal que tá feio. Vamos ver se a gente pega uma tendência bonita de alta, para a gente conseguir analisar. Que o Bitcoin tá feio também. Não tem aquele canalzão bonito de alta aqui. Vamos ver se eu acho um canalzão bonito de alta aqui atrás. Vamos ver como tá no livro ali. No livro tá bem ascendente no livro, né? Vamos ver em XRP se a gente tem essa região bonita aqui na XRP. Parecendo um canal de alta. Ó, a gente tem um canal de baixa. Encontrei um canal de baixa aqui para vocês entenderem. Olha o canal de baixa, como que ele vai ficar. Canal de baixa. O mercado vai vender lá no topo. O mercado vende no topo. Olha o mercado. O mercado segura no fundo, vende no topo, começa a cair, vende aqui no fundo, segura no topo e faz a venda de novo. No caso, aqui a compra
e aqui em cima a venda. O mercado vende nos topos e compra nos fundos, em uma tendência de baixa. Olha aqui. E a mesma coisa uma tendência de alta. Vou puxar uma tendência de alta. Aqui não, os movimentos não estão tão bonitos, não estão tão precisos aqui no gráfico. Eu vou tentar aumentar o time range aqui para a gente poder puxar essa tendência. Aqui vai estar um pouco melhor nessa tendência de compra aqui, ó, dessa região. Olha aqui o mercado subindo. Olha que legal o mercado subindo aqui, ó, em 5 minutos. Tendência de alta, a compra no fundo e a venda no topo. Normalmente, ó, compra, puxou a venda, voltou, canal de alta. Olha o canal de alta. Você está vendo que o preço está subindo? Ó. Olha o canalzão de alta que dava para a gente operar. Aí, o que a gente faz? Essa região amarela, no caso, eu vou pôr a região verde de compra. No canal de alta, a gente compra nos fundos, né? Olha a compra nos fundos. E nos topos a gente vai vender. Cara, esse setup funciona mais de 85%, tá? Pode fazer. Se você fizer certinho, você vai conseguir pegar. Olha o canal. Comportamento em canal de alta. Então, tem estratégia. Ó, olha a estratégia que eu já passei hoje para a gente trabalhar sobre o Wyckoff. Fibonacci, canal de alta, canal de baixa, lateralização. São 4 estratégias que, cara, você pode fazer, você pode implementar no seu setup hoje aí de trade, para você já entrar. É claro que você vai ter que estudar isso, para você poder já fazer trade em cima disso. Pode confiar, pode testar na demo, né? Testa na demo, faz o backtesting, a gente vai fazer muito backtesting. O que significa backtesting? Backtesting é as estratégias. Vamos pegar a estratégia, vamos testar. Você não precisa operar com dinheiro real para testar o backtesting. Faz seu backtesting com a conta demo. Para você realmente, cara, será que vale a pena puxar essas estratégias que a gente está pegando aqui? Não é igual uptrend, tendência de alta, downtrend, tendência de baixo, trend range, que é a consolidação, né? Olha aqui, para mim hoje, para mim a mais bonita aqui foi aquele trend range, né? Que para mim essa daqui, cara, é o ouro, né? Pô, quando a gente pega uma tendência de acumulação, o mercado acumulando, quando o mercado acumula, para a gente poder comprar embaixo, né? Olha que maravilha, comprar e vender, né? Olha o movimento de venda aqui no uptrend, no trend range, que é a tendência de venda, as regiões de venda, né? Olha as regiões de venda que a gente conseguiu pegar aqui. E olha as regiões de compra também, as regiões de compra favorável, que a gente analisa aqui no gráfico, né? Quando o preço ele tende a se segurar aqui dentro do canal. É claro que você precisa desenhar um canal bem estabelecido, né? Aqui não ficou um dos melhores canais, a gente pode achatar mais o canal. Olha aqui, se a gente achatar mais o canal, olha como que respeitou bem mais. A gente comprar nos fundos, né? Olha como que puxou o pavio de compra. Foi o que eu fiz de manhã, foi o que eu fiz de manhã e de tarde. Eu puxei que o mercado estava na tendência de lateralização. O que a gente fez? A gente vendeu nos topos, né? Para quem lembra, a gente comprou nos fundos. E tá no livro, isso daqui estava no livro. Eu até falei, pessoal, brincando, depois que eu fiz 5-0, falei, pessoal, isso daqui eu vi no livro, o que aconteceu aqui hoje. E o mercado, igual o Wyckoff escreveu o livro em 1937, o mercado tende a se repetir do mesmo jeito. Não muda. Comportamento humano não muda. Vai ser sempre a mesma coisa, né? E o institucional foi, depois jogou o preço para cima, a gente puxou a tendência de alta. Se a gente analisar aqui dentro dessa tendência, eu puxei uma retração de Fibonacci. Tem uma retração de Fibonacci para a gente puxar desse fundo aqui, ó, dessa pernada. Olha como que a gente conseguiu buscar a retração. O mercado foi, retraiu e começou a subir, né? Agora vamos aqui na Fibonacci. Pegamos a Fibonacci do fundo, 100%. O mercado foi, fez o pullback. Eu entraria comprado onde? Eu entraria comprado aqui na retração, ó. Olha como o mercado pegou e subiu. Meu stop sempre nas mínimas. Entraria comprado na retração. Outra região que a Fibonacci pegou muito bem. Se a gente analisar aqui, a Fibonacci respeitou bastante aqui também desse movimento, ó. Olha como a Fibonacci segurou nessa região. O mercado corrigiu aqui. O mercado corrigiu aqui na primeira pernada. É claro que a gente tem que pegar na pernada certa. E olha como que o mercado corrigiu aqui, ó. 61% para poder fazer o quê? Para poder fazer esse movimento. Ó. Compra aqui, o stop logo abaixo das mínimas, primeira, segunda proteção logo abaixo das mínimas. Se o preço cair abaixo disso, é para ser estopado mesmo, que não teve jeito, mas em geral segue o movimento.
a gente tem outra pernada, tem outra pernada. Aí vamos para Fibonacci. Aí o mercado subiu, a gente vai ter outra pernada. Aqui embaixo, no topo, vamos pular em cima no fundo, ó. Olha a região de compra de novo aqui pra gente, ó. Em tendência de alta da retração de Fibonacci. O mercado buscou a tendência de alta, foi lá embaixo, voltou aqui na região de 61.8, stop logo abaixo das mínimas, P1 e P2 lá embaixo, e compra na região de 61.8. Você pode comprar nessa região, essa região de ouro. Quando eu digo a região, é o meio do gráfico, ó. Claro, sempre analisando o volume, claro que eu não uso só isso, a Fibonacci, eu não uso a Fibonacci. Eu falo, não, vai ser mentira. Vamos usar só Fibonacci 100%. Não vai funcionar. A Fibonacci tem que entrar com o quê? Com indicador de volume, com RSI, com as bandas de Bollinger. A Fibonacci é o contexto geral. Ela tem a Fibonacci de retração de alta e retração de baixa. Aqui é a retração de alta. Para quê? O mercado de tendência de alta, a gente vai buscar a retração de 61.8 para buscar a compra. O mercado vai continuar subindo, para a gente pegar a pernada do mercado, tá bom? E aqui embaixo, nós já mudamos o contexto do mercado, né? Aqui já começou a mudar o contexto do mercado, não tem tendência de alta mais aqui. Então não tem como puxar a Fibonacci aqui, porque não tem tendência de alta mais. Agora, onde que seria interessante puxar a Fibonacci? Eu tenho outro movimento de alta aqui, que eu consigo puxar a Fibonacci. Que é esse movimento aqui, ó. Olha essa FIBA aqui, pessoal. Olha essa FIBA, como que ela respeitou. Olha como que ela respeitou o meio do gráfico. Se a gente analisar, olha que figura maravilhosa essa daqui, ó. Dá para a gente ter feito 3 compras aqui na Fibonacci. Se a gente analisar que a primeira pernada é sempre no pavio, sempre vai pôr Fibonacci no pavio. Primeiro puxou aqui, puxou a primeira pernada, a primeira onda de Elliott. Então puxamos a primeira onda. Eu vou puxar aqui até no indicador para vocês analisarem aqui, ó. Deixa eu lá na onda de Elliott. Padrão de ondas de impulsão. Puxou a primeira onda de Elliott. Preço segurou lá em cima, onda 1. Preço voltou aqui na onda 2, ó. Olha a onda 2 de correção, para buscar a onda 3. A onda 3 é o quê? Impulsão. Depois vem a onda 4, 5 e tal, mas vamos pôr só pela 3. Olha a onda 3, como que puxou a impulsão forte. Olha aqui como que puxou. E onde que seria minha compra? Minha compra seria aqui, meu stop loss. Meu stop loss estaria logo abaixo das mínimas. Minha região de stop aqui, primeira e segunda proteção. Primeira e segunda proteção está aqui abaixo. Dessa região. Meu stop loss está lá, na região azul. Eu vou pôr aqui vermelho, para você entender. Meu stop loss estaria logo abaixo dessa região. Ia passar um calorzinho, tal, ia jogar para a primeira proteção, talvez ia bater segunda proteção, mas ia pagar, dentro da região. E se a gente analisar, pegou 3 vezes. Pegou aqui, né? Eu vou desenhar aqui para vocês entenderem. Pegou 3, ia dar para puxar 3 compras aqui, né? A primeira compra na região, a segunda compra, a terceira compra, ó. Depois o quê? Depois que o mercado fez, o mercado subiu tudo, né? Se a gente puxar aqui, ó, se a gente puxar aqui o mercado, olha como o mercado começou a subir. E continuou subindo, né? Buscou a onda 3 lá em cima, né? A onda 3, no caso, foi aqui em cima. Essa daqui é a onda 4. E a quinta onda, possivelmente, vai ser a onda de baixa, né? A quinta onda, teoricamente, teria que ser a onda de baixa. Depois pegar a ABC, né? No caso que o mercado esticou. Eu pararia aqui na quinta onda de Elliott. Ó. Então, essas são as ondas do mercado. A onda de 2 a 3, o mercado pega aquela tendência de alta que é absurda. O mercado sobe muito, você fala, cara, o mercado não vai parar de subir. Depois vem a correção mais acentuada, o mercado tende a estabilizar, né? Depois o padrão faz ABC, né? Depois da quinta onda, o mercado faz um ABC, que é muito difícil contar essas ondas também, tá? Muito difícil mesmo, ó. Seria que A, B, C, né? Quinta onda, A, B, C, o mercado corrige, né? Que no caso continuou pegando tendência de alta. Mas em geral, eu esperaria aqui uma venda, né? Eu não compraria mais. O mercado já subiu demais, só que o mercado, a gente tem que analisar o contexto, né? Possivelmente eu nem estaria operando mais, porque eu já bati minha meta. Só que eu não ia acreditar nessa compra aqui. Eu iria ter feito uma venda. Na verdade, o mercado comprou demais aqui nessa região. Se a gente puxar o gráfico aqui de 1 hora, nesse dia, olha que como o mercado pegou subindo. É claro, eu ia entrar no gráfico maior de 1 hora e eu ia ver, pô, o mercado tá subindo pra caramba, né? Eu não vou fazer venda ali. No caso, o que eu ia fazer? Eu ia parar de operar mesmo, bater minha meta, porque quando a gente tenta procurar operação demais, aí o stop loss vem e acaba com a nossa operação, né? Então, resumindo, essa daqui são as tendências que hoje eu trabalho, isso daqui são estratégias para a gente utilizar.
a Fibonacci funciona para você usar em estratégia de tendência de alta e tendência de baixa. Você não vai usar a Fibonacci no trading range, que é a lateralização. Você vai perder dinheiro se você usar a Fibonacci nessas regiões de trade range. Você vai usar no uptrend, tendência de alta, e no downtrend, tendência de baixa. Tá bom? E aqui a gente tem aqui outros ciclos de mercado, né? Por exemplo, eu abri o gráfico de 1 hora, para você entender. Eu vou olhar uma coisa, por exemplo, se o Leonardo abrir o gráfico de 1 minuto, ele vai ver outra coisa. Né? Porque a gente sempre vai enxergar o gráfico de uma forma diferente. Aqui, por exemplo, a gente tem uma tendência longa, a gente tem uma tendência média, a gente tem uma tendência curta, e a gente tem a tendência do intraday. Então, são várias tendências dentro de um gráfico, por isso que tanta gente perde dinheiro no mercado. Porque se fosse fácil a gente puxar que onda está o mercado, vamos pôr, nossa, se eu soubesse que toda vez o mercado estava subindo em uma pernada de compra. Hoje realmente eu dei sorte, que eu puxei o mercado, eu descobri que o mercado de tarde estava na tendência de lateralização e de manhã, se eu não me engano, a gente foi vendo a tendência de baixa de manhã, então eu consegui identificar a tendência. Eu sou só assertivo quando eu identifico a tendência. Quando eu tomo stop loss, é porque eu entrei na tendência errada. É quase a maioria das vezes assim. E é isso aí, pessoal. Nossa, tem muita coisa para falar ainda sobre o Wyckoff. A gente vou passar outras coisas interessantes, tá? Assim, quem puder pegar para ler o livro aí, cara, eu acho que, assim, vai ajudar demais nessa mentoria. Eu sei que muita gente entrou para a mentoria para pegar o ouro, né? Para pegar o mastigado, o resumido. E, assim, o que eu posso dizer? Vamos resumir dessa aula aqui. O que é interessante a gente trabalhar? Pô, tem muita coisa aqui. Eu tenho que pegar para ler o livro de novo, inclusive. Tem muita estratégia para a gente utilizar. Tem muita coisa aqui, por exemplo, por que os preços sobem, né? O Wyckoff fala que, basicamente, ele foi o primeiro a induzir essa lei, que é uma lei fundamental. Ele diz que, basicamente, se a demanda for maior que a oferta, o preço do produto vai subir. E se a oferta for maior que a demanda, o preço do produto vai cair, que é a pura verdade. Então, muita gente, às vezes, não sabe porque o preço está caindo ou subindo. Eu vou dar um resumo. Por que o preço sobe? Porque a demanda é muito maior que a oferta. Então, quando a oferta do mercado está baixa, o preço tende a subir, já que a demanda está alta, porque tem mais gente comprando. E o preço está caindo. É porque a oferta ela está muito alta no mercado e a demanda está baixa. Então, o preço do produto tende a cair. Basicamente, essa ideia é uma geral. Muita gente acha que o preço sobe porque as pessoas estão comprando e o preço cai, né? Porque as pessoas estão vendendo, mas isso é mentira. Tem uma teoria, tá? A teoria é o seguinte, de liquidez. De acordo com a teoria do leilão, o mercado busca facilitar essa troca entre compradores e vendedores. E por isso que o volume de liquidez atrai o preço. Tá? A gente tem uma teoria muito boa sobre volume também, que é muito importante você analisar porque o preço sobe, porque o preço desce. Não porque as pessoas estão comprando e não porque estão vendendo. É uma questão de oferta e demanda do mercado. É muito importante. Aí tá uma virada de chave. Eu comecei a ganhar muita grana depois que eu comecei a operar com volume de preço. Então, você vai utilizar Fibonacci nas suas operações, você vai utilizar volume de preço. Volume de preço vai te ajudar demais. Tá? Eu vou só falar mais 5 minutinhos para a gente encerrar, para as operações daqui a pouco. Anota aí o que vai te ajudar desse livro, o resumo desse livro aqui. Indicadores com volume de preço e o Fibonacci. O Fibonacci junto a essas estratégias de tendência de alta, tendência de baixa e lateralização. Você, enquanto trade, você tem que aprender a identificar isso aqui no gráfico. Quando você enxergar essas regiões aqui, ó, você tem que saber, cara, eu estou na tendência de alta, eu estou na tendência de baixa, senão não adianta você operar. Você tem que saber, pô, eu estou aqui trabalhando em uma tendência de alta, eu estou na tendência de baixa ou estou numa consolidação, numa acumulação de preço? Mesma coisa de uma lateralização. Se você conseguir puxar, onde que você está? Se o mercado está caindo ou subindo, você conseguir puxar a Fibonacci e analisar o volume para você entrar na Fibonacci, você já vai conseguir ter ótimos resultados durante suas operações. É claro que isso daí é só, assim, isso daqui é 1%, 2%, 3% do livro. O livro é muito mais amplo, o estudo de Wyckoff é muito mais amplo. Nem comecei a falar de Elliott, nem de Smart Money Concept, que é muito interessante para falar para vocês. Ali tem hora que eu falo, ó, tá comprando, tá vendendo aqui. Vocês não enxergam, mas dentro do indicador que eu utilizo aqui, a gente consegue ver o pessoal pôr na ordem de compra e de venda no book de ofertas. Mas como assim? Por exemplo, tem um indicador aqui que mostra, né, o pessoal
Comprando e vendendo, né? Deixa eu abrir aqui o indicador aqui. Vamos ver se eu consigo achar aqui para vocês, só para vocês verem rapidamente o indicador que eu utilizo. Tá? Esse indicador que tem um volume de preço, né? Eu analiso muito o volume, né? Onde o preço está indo. Agora tem essa questão aqui das ordens no canto da página, né? Olha aqui como o mercado está vendido aqui, né? Olha aqui como o mercado está vendido logo abaixo. E olha aqui em cima como o mercado está comprado aqui. Agora aqui tem uma ordem forte de venda, um order block, né? Olha como que está dando venda aqui em cima no mercado. Tem uma região de liquidez onde as pessoas estão vendendo mais aqui em cima. Né? No caso, quando eu digo as pessoas, eu digo homem composto, tipo instituição bancária, fundo de investimento. Olha como que o preço vai puxar para baixo aqui. Porque já tem ordem de venda pregoada aqui, ó. Então, ou seja, o mercado ele tem um termômetro de venda aqui em cima. Em geral, o homem composto, né, quer vender aqui em cima, para o preço poder cair para baixo, para a pessoa, né, no caso, o institucional está comprando lá embaixo. Olha aqui na região verde, né, que seria a região de compra. Esses indicadores de volume aqui fizeram todo sentido para mim quando eu opero. Aqui a gente não consegue puxar o volume aqui, mas o padrão, o gráfico sobe, por que o gráfico está subindo aqui agora? Porque a gente está tendo demanda. A gente está tendo demanda dentro de uma oferta válida. Ou seja, os traders estão comprando. Estão comprando porque o mercado está oferecendo liquidez. Beleza? Bora para cima. Então é isso, pessoal. Eu vou estar fechando aqui. Vou finalizar a gravação. Tudo bem se você não entendeu, essa daqui foi um pouco mais avançada.